Olá pessoal, esse assunto que nós vamos estudar hoje, curvas TTT, mesmo de maneira presencial, já é meio complicado de ministrar esse assunto. Eu vou tentar passar por aqui os conceitos para vocês dessas curvas e vou falar até mais devagar para poder ficar mais claro para vocês. Aqui nós temos um diagrama TTT genérico, né? O importante é que vocês percebam que as variáveis utilizadas aqui são a temperatura, na qual você vai aquecer a sua peça de aço, e nesse eixo de baixo aqui nós temos a escala do tempo. Esse tempo é importante notar, perceber que é o tempo de resfriamento. Ele está na escala logarítmica, para que eu consiga representar aqui desde segundos, minutos, horas, dias e até semanas. No gráfico posterior vocês vão ver isso daí plotado aqui embaixo. Então, qual o significado das curvas TTT? É um diagrama, né, que em função da temperatura que você aquece a sua peça de aço, em função do tempo de resfriamento, em segundos, em escala logarítmica, o diagrama vai nos mostrar quais transformações vão ocorrer. Então, aqui no diagrama, a gente só representa o tempo de resfriamento. Então, por exemplo, onde eu estou com o mouse aqui, vamos supor que seja 800 graus. Depois que você colocou a peça no forno, esperou o tempo necessário para austenitizar, aí ele vai processar a etapa, né, ou vai acontecer a etapa do resfriamento. Então, o resfriamento, né, pode ser um resfriamento bem lento, vindo por aqui, que daí no caso a austenita iria se transformar em perlita. Se for um resfriamento muito rápido, viria por aqui, a austenita transforma em martensita. Se for um resfriamento intermediário, passando por aqui, aí teríamos a transformação de um pouco de perlita e um pouco de martensita. Aqui na região superior, acima dessa linha 1, dessa linha tracejada aqui, né, em 727, nós temos a região austenítica. Então, o primeiro passo para você fazer qualquer tratamento térmico, seja recozimento, seja normalização, seja têmpera, o primeiro passo importante é que você aqueça o material, a peça de aço, acima da zona crítica, para você ter, né, para a gente ter 100% de austenita. Então, se você aquecer e não tiver a temperatura aqui, você teria lá dentro do material 100% de austenita. Quem dá origem para todas as microestruturas que podem se formar ou que vão se formar é a austenita. Então, se você quer transformar a austenita em perlita, resfria devagar para chegar, né, para que haja transformação da austenita em perlita, para que a dureza seja baixa. Se a sua intenção é aumentar a dureza, para aumentar a resistência ao desgaste, para aumentar as outras resistências, né, aí você resfria de maneira bem rápida, vindo por aqui assim, né, para formar grande quantidade de martensita. A austenita vai se transformar em martensita. Então aqui nós temos a região austenítica. Para identificar essas linhas, essa linha que está traçada, essa curva, né, que está traçada em vermelho, essa curva chama-se curva em linha PI. O que acontece quando você cruza essa linha? Vai haver o início de transformação da austenita em perlita. Então, se você vem resfriando por aqui, por exemplo, quando a temperatura da peça chega nesse valor aqui, né, essa temperatura aqui, nessa temperatura vai iniciar a transformação da austenita em perlita. Continuando o resfriamento bem lentamente, quando chegar nessa azul, né, vai ser o final da transformação da austenita em perlita. Então, eu esqueci de dizer atrás,
PI significa I de início de transformação da austenita em pelita. PF, final de transformação da austenita em pelita. Final de transformação da austenita em pelita. Essa microestrutura que aparece aqui, bainita, a bainita é um tipo de pelita extremamente fina. As distâncias entre as lamelas aqui, dá para perceber que as distâncias aqui são relativamente grandes, então chama-se pelita grossa. Mais para baixo a pelita vai ficando fina. Quando chega muito fina, extra fina, né, só dá para ver no microscópio eletrônico. Os alunos que já fizeram a primeira aula comigo no laboratório, nós chegamos a mostrar essa bainita, né, e que nós até brincamos, eu brinquei lá, né, que parece assim uma montanha cheia de neve, né? Eu lembro de ter falado isso para vocês. Tem outras linhas aí que a gente precisa identificar. Aqui, essa linha escura aqui, está escrito para ela MI. Da mesma maneira, por analogia, MI significa início de transformação da austenita em martensita. Está escrito aqui, início de transformação da austenita em martensita. Logicamente, essa de baixo aqui vai ser o final da transformação da austenita em martensita. Então, vamos imaginar o seguinte, você tem uma peça lá dentro do forno a 800 graus. Se você resfria muito devagar em água, por exemplo, a trajetória do resfriamento seria por aqui onde eu passei o mouse. Saindo daqui, rapidamente, vem para cá. Por que eu estou dizendo rapidamente? Porque aqui embaixo é o eixo do tempo. Então, se você sair daqui e chegar aqui, por exemplo, vamos supor, 10 segundos, jogando a peça em água, por exemplo, então em 10 segundos você vai trazer, arrastar a austenita para cá, e só aqui embaixo, nessa temperatura, normalmente em torno de 270, 280 graus, que vai iniciar a transformação da austenita em martensita. E quando chegar aqui numa temperatura mais baixa, vai finalizar, né, fim da transformação da austenita em martensita. Então, só para a gente mudar de tela, repetindo, as curvas TTT, porque nós tínhamos estudado, né, antes dela, os diagramas de equilíbrio. Os diagramas de equilíbrio lá, as variáveis eram temperatura nesse eixo aqui, e aqui embaixo não era tempo, era composição química, né? Lembra que tinha assim, desde 100% de alumínio, por exemplo aqui, se fosse diagrama de equilíbrio ou diagrama de fase, seria desde 0 de cobre e 100 de alumínio, até o extremo de cá, que seria o contrário. Eu nem lembro o que eu falei ali, mas seria, sei lá, 100 de alumínio e 0 de cobre aqui seria 0 de alumínio e 100 de cobre. Isso se fosse o diagrama de equilíbrio. Só que o diagrama de equilíbrio, o tempo nem é de resfriamento, nem é levado em consideração, porque o tempo é considerado um tempo extremamente grande. Agora, se você quer levar o tempo de resfriamento, né, em consideração, né, você variar o tempo de resfriamento muito pequenos, que dá uma velocidade de resfriamento muito grande. Tempo de resfriamento muito grande, que dá velocidade de resfriamento muito pequena. Então, se você agora sair daqui de 800 graus, desligando o forno e deixando a peça lá dentro, a temperatura com o passar do tempo vai cair muito lentamente. Então, a austenita só pode transformar em pelita grossa. Se você tirar a peça do forno e resfria ao ar, o resfriamento é mais rápido, aí vai dar uma pelita mais fina. Agora, se a peça, por exemplo, é meio grande, você não consegue resfriar mesmo em água gastando uns 10 segundos, 15 segundos. Aí o resfriamento pode vir por aqui, ó. Vindo por aqui, você vai ter pelita, né, que no caso seria a bainita, mais martensita. Então aqui nesse outro slide, eu fiz algumas anotações para vocês que eu acho importantes. Tempo de resfriamento lento, a austenita, que é o ferro gama, né, cúbico de face centrada, vai transformar em pelita. Lá dentro da pelita nós temos o ferro alfa, que é cúbico de corpo centrado, que é a ferrita, mais a cementita.
Então, lá no diagrama de equilíbrio, né, bem lentamente, a austenita se transforma em perlita, que aqui hoje nós estamos chamando ela de perlita grossa. Então, essa perlita é sempre constituída por ferrita, lembram, né, do diagrama de equilíbrio, que até vocês fizeram exercícios, que eu estou terminando de corrigir ainda. A perlita é constituída por 88% de ferrita e aproximadamente 12% de cementita. Agora, se o tempo de resfriamento é mais rápido, a austenita vai transformar em martensita. A martensita nada mais é que uma solução sólida de ferro alfa. O ferro, né, antes de transformar em martensita, era austenita. A austenita é uma estrutura cúbica de face centrada. Quando você resfria rápido, a austenita cúbica de face centrada transforma para cúbica de corpo centrado, que é o ferro alfa. Só que o carbono não vai ter tempo de fugir, de escapar da estrutura cúbica de face centrada. Então vai gerar uma solução sólida de ferro cúbica de corpo centrado, né, que é o ferro alfa, porém esse ferro alfa vai estar supersaturado de carbono. Você vai prender muito carbono lá dentro, muito mais do que a ferrita em condições normais iria suportar. Então a consequência disso que a martensita vai ser uma estrutura muito dura e frágil, extremamente quebradiça. E se a velocidade de resfriamento não for muito grande, junto com a perlita pode dar, junto com a martensita pode aparecer a perlita também. Agora, se o resfriamento é extremamente rápido, a austenita pode transformar tudo em martensita. Porque aqui é um caso de resfriamento muito lento, aqui é um caso de resfriamento muito rápido. Esse meio aqui, nessa explicação aqui, é um resfriamento mais rápido que o anterior, mas não é tão rápido quanto esse de baixo. É quando passa pelo meio lá, entre a curva PI e a curva PF. Prosseguindo. Aqui nesse slide, né, tudo que foi colocado, mostrado lá atrás, está presente aqui. A região austenítica, extremamente importante, que para você fazer qualquer tratamento térmico, o primeiro passo obrigatório é que você coloque a peça no forno, eleve a temperatura até acima da região da zona crítica, para se chegar na região austenítica. Para ter, por exemplo, aqui 800, 850, 900, 950, para que você tenha 100% de austenita lá. O que vai acontecer depois vai depender da velocidade de resfriamento. Se você tira a peça do forno e resfria em água, pode ver muito rapidamente aqui toda a austenita transforma em martensita. Se você desliga o forno e deixa a peça lá dentro, resfriando com o forno, o resfriamento vai se dar mais ou menos por aqui, ó. O tempo está passando, né? O tempo está passando e a temperatura está caindo lentamente. Então a austenita vai se transformar em perlita. Agora, se o resfriamento não é muito rápido nem muito lento, pode passar pelo meio aqui. Aí aqui nessa tela, nós temos as curvas TTT do aço 1050. É importante lembrar, não falei lá atrás, que cada aço tem a sua curva TTT própria. Essa curva TTT que eu estou mostrando aqui é do aço 1050. É um aço comum que tem 0,50% de carbono. Aquele diagrama anterior é um diagrama de livro, de teórico, né? Agora esse aqui é um diagrama bem prático mesmo, que tem todas as informações. E eu gosto desses gráficos da literatura americana porque eles são bem completos. Aqui nós temos o eixo da temperatura em graus Celsius. Aqui as correspondentes, né, as temperaturas correspondentes em Fahrenheit. Aqui embaixo nós temos o tempo de resfriamento em segundos. Então nós temos meio segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Então até aqui 1 minuto, aqui 1 hora, aqui 1 dia, aqui 1 semana de resfriamento.
Outra coisa importante, que do lado direito aqui apareceu uma outra escala, né, como se fosse um outro eixo, escrito dureza Rockel C. 18, 23, 28, 32 e vai aumentando até 62. O que vocês percebem? Que à medida que a temperatura vai caindo, as durezas vão aumentando. A temperatura cresce de baixo para cima e a dureza cresce de cima para baixo. Então existe uma relação inversamente proporcional da temperatura com a dureza. Por exemplo, se você resfriar, aqui por exemplo onde eu estou com o mouse, deve ser uns 850, 860 graus Celsius, né? Então se você resfriar lentamente, desligando o forno, passaria por aqui. Por aqui, daria uma dureza em torno de 18 ou um pouco menos ainda. Agora, se você propicia um resfriamento bem mais rápido, cruzaria por aqui, e vem até aqui, gastando poucos segundos para resfriar a peça. Então você vai conseguir durezas bem elevadas. Por quê? Porque aqui a transformação da austenita nessas microestruturas, a transformação se deu numa temperatura alta, então dureza baixa. Agora, se você resfria muito rapidamente, a transformação da austenita vai se dar aqui dentro, nessa faixa de temperatura bem menor, 320 até mais ou menos aqui uns 220 também. Então, nessas temperaturas baixas, as durezas resultam altas. O que mais que eu tenho que falar aqui de importante? Aquela curva anterior, vamos voltar nela, o diagrama é um diagrama PTT de um aço eutetoide. O aço eutetoide é um aço 1080, né? O 1080, quando você faz o recozimento dele, ele só dá pelita. Então, por isso que nele tem só a PI e a PF. Então, se você fizer o recozimento dele, sairia daqui e iria lentamente passar por aqui. Então, a austenita vai iniciar a transformação dela em pelita aqui e vai terminar a transformação nessa linha azul de baixo. Então, nós teríamos 100% de transformação da austenita em pelita, porque é aço eutetoide. Agora, avançando para esse outro, vocês percebem que existe uma linha extra que apareceu aqui, ela vem e termina aqui. De novo, essa linha superior aqui, ela vem e termina aqui. A de baixo vem e continua para cá. Pelo gráfico aqui, dá até a impressão que é a superior que continua aqui para baixo. Não é. Essa segunda aqui que eu estou com o mouse, ela vem, ela que continua aqui para baixo. Ela é a nossa PI, início de transformação da austenita em pelita. E essa de baixo é a PI, início de transformação, final de transformação da austenita em pelita. Essa linha extra que apareceu aqui, essa superior aqui, vocês percebem que aqui dentro está escrito A mais F, austenita mais ferrita. Então essa linha superior aqui, ela se chama FI, F de ferrita e início de transformação da austenita em ferrita. Por isso que aqui dentro tem A mais F. Se você parar a temperatura aqui, por exemplo, você vai ter lá dentro do aço, né, alguns grãos de austenita que não se transformaram ainda e alguns grãos de ferrita que se transformaram, né, aqui dentro quando cruzou a linha FI. Então, nas anotações importantes aqui, é justamente isso. O tempo de resfriamento é a escala logarítmica, isso que eu falei aqui, né? 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana. A temperatura, cuidado, tem os dois eixos aqui. A temperatura está em graus Celsius e está em graus Fahrenheit. Sempre aqui no Brasil, em termos de trabalho, de empresa, ou nós mesmo, né, aqui na universidade, para fazer alguma prova, a gente vai dar os dados, né, da questão, estão na escala Celsius. Então, se falar 840 por aqui. Já aconteceu muito que o aluno, não muito atento para isso,
Eu falei, né, o dado lá era 850, ele pegou aqui. 850 não é 850 Fahrenheit, é 850 Celsius. Tanto é que se pegar 850 Fahrenheit aqui, né, não estaria austenitizada a peça. E o primeiro passo, acho que pela terceira vez eu vou falar, o primeiro passo obrigatório é você colocar a peça no forno e aquecer acima da zona crítica. Perceba que o aço 1050, que não é aço eutetoide, ele é hipoeutetoide, né? Então, se ele é hipoeutetoide, ele tem que dar ferrita e perlita lá do recozimento. Só fazendo uma revisão com vocês aqui. Então, esse aço 1050, primeiro passo para eu austenitizar, eu tenho que aquecer acima da zona crítica. A zona crítica aqui está demarcada como AS e AF. Início da zona de austenitização e final da zona. Daqui da zona de austenitização. Aqui para cima tudo é austenita. Esse S que aparece aqui, cuidado para não confundir. É S de start, de início. Né? Aqui na literatura brasileira seria AI. Na americana, AS. Mesmo caso aqui, deixa eu ver se tem aqui, ó. Não é M5, não, é a nossa MI. MS, S de start, início, então é a nossa MI. Até aqui, o diagrama é mais completo, né? Até essa temperatura já teria 50% de transformação da austenita em martensita. E aqui embaixo, nós já teríamos 90% de transformação da austenita em martensita. Aquele diagrama anterior, voltando nele mais uma vez. Nesse diagrama anterior, vocês percebem que, né, por ser coisa muito teórica, de literatura, de livros, eles chamam de MF, final de transformação. Final para nós, né, subentende que seria 100% de transformação. Mas eu chamo a atenção de vocês o seguinte: todos os aços que vocês forem consultar as curvas TTT deles, nunca vai estar MF ou M100 aqui. O máximo que se consegue transformar é 96%. Então, se você pegar aqui, resfriar muito rapidamente, né, em poucos segundos, até chegar aqui, né, você vai cortar a MS, né, que é o início, que para nós é a MI, vai ter 50% de transformação, vai ter 100% de transformação, e quando você chegar aqui à temperatura ambiente, a gente teria no máximo 96% de transformação. Eu e um outro professor aqui da Unifei fizemos uma pesquisa para a GM há muito tempo atrás, e a gente constatou que o aço que dá maior porcentagem de transformação de austenita para martensita, ele dá 96%, nunca chega a 100%. Então vamos tentar entender, se lá dentro do aço tinha 100 de austenita, você resfriou muito rapidamente, e até chegar à temperatura ambiente, você cruzou o início, 50%, 90% e chegou aqui embaixo. O máximo 96%. Os 4% restantes para totalizar os 100, eles ficam na forma de austenita retida ou residual na peça temperada. Então a peça temperada, né, teria, vamos supor, 96% de martensita e 4% de austenita retida ou residual. Vamos ver o que nós temos mais aqui. E para chamar a atenção de vocês, né, a dureza. O grafo de dureza que eu já falei, né? A dureza, hardness, está na escala ROC-OC. Então, está dizendo aqui que o aço 1050 pode dar durezas para nós um pouco menos aqui de 18 ROC-OC, né? Até no máximo 62 ROC-OC, quando você fizer uma têmpera muito severa, muito drástica nele. Têmpera severa, muito drástica, seria você resfriar, gastar, sei lá, 1 segundo para chegar de uma temperatura de 850 até a temperatura ambiente. Então preste atenção nisso. O que eu afirmei, 1 minuto para resfriar de 850 até a temperatura ambiente é um tempo muito pequeno. É possível isso? Difícil, mas possível seria assim. Se você, por exemplo, pegar lâminas muito finas, lâminas de barbear, por exemplo,
Se você pegar a lâmina ou a lâmina de uma faca e mergulhar, tirar do fogo e mergulhar rapidamente em água, né? Praticamente no tempo tendendo a zero, os limites lá da vida dos cálculos, né? Praticamente o tempo tendendo a zero, a temperatura caiu de 850 até a temperatura ambiente. Isso só é possível para peças extremamente finas, que daí a troca de calor da massa dela com o volume de água, a troca é muito rápida. Continuando aqui. Eu repeti o diagrama TTT do aço 1050 para mostrar para vocês. Eu tracei aqui em azul um tratamento térmico, ou seja, saiu de uma temperatura de 800 e quase 900 aqui, né? E à medida que o tempo passando aqui embaixo, ó, o tempo passando aqui, à medida que o tempo foi passando, a temperatura foi caindo muito lentamente. Passou-se um minuto, a temperatura caiu de 850 para 848. Então, passou um minuto, né? Aqui é um segundo. Passou um minuto, a temperatura ainda estava em 800 e alguma coisa. Então, o tempo está caindo muito, a temperatura está caindo muito lentamente com o passar do tempo. Então nós temos uma velocidade de resfriamento muito pequena. Então essa curva, essa velocidade de resfriamento em azul, ela mostra para a gente que nesse ponto vai iniciar a transformação da austenita em ferrita. Quando chegar aqui e cruzar a PI, automaticamente para de transformar em ferrita e a austenita começa a transformar em perlita aqui. Daqui até chegar de baixo, que é PF, toda a austenita restante transformará em perlita grossa. Então, por exemplo, nessa velocidade de resfriamento aqui, nós teríamos praticamente assim, uns 40% de ferrita e uns 60% de perlita grossa. 40% de ferritas e uns 60% de perlita grossa. Por que eu falei 40 e 60? Porque vocês, espero que vocês já sabem, né, já saibam, que o aço 1080 dá 100% de perlita. O 1040, se fosse 1040, ele daria 50 de perlita e 50 de ferrita. Como ia ser o 1050, né, eu não cheguei a fazer os cálculos, mas espera-se, né, tem que dar que o 1050 vai dar um pouquinho mais de perlita do que 50% e um pouquinho menos de ferrita do que 50%. Então, por isso que eu avaliei aqui aproximadamente 40% de ferrita e 60% de perlita, certo? E aqui nós temos as durezas correspondentes, durezas bem baixas. Então, a curva 1 representa o recozimento, a curva 2, em vermelho aqui, né? Eu acho que para quem entendeu, e também não é difícil, saiu da mesma temperatura, né, uma segunda peça que estava no forno junto com a primeira foi resfriada segundo essa curva de resfriamento em azul, que é o recozimento. A segunda peça foi resfriada segundo essa velocidade de resfriamento aqui, que se chegasse mais aqui embaixo, até a temperatura ambiente, teria gasto menos de 5 segundos para chegar, né, para partir de uma temperatura alta aqui, chegar aqui, né, a temperatura ambiente. Então é um resfriamento muito rápido, muito severo, muito drástico. Aqui formaria um pouco de perlita, né, porque cortou ali no PI, mas, quer dizer, iniciou a transformação da austenita em perlita, mas não terminou. Essa curva em vermelho, ela nem tangencia, nem corta a APF como essa que cortou. Então, quando vem por aqui, uma pequena quantidade de austenita transforma num tipo de perlita, né, bainita, por exemplo, que é uma perlita extremamente fina, mas quando chegar aqui embaixo, teria ainda 90%, 80% de austenita, e esses 80% irão se transformar em martensita. Então, início de transformação da austenita em martensita. Aí, esses 80% que vieram até aqui, vamos imaginar que 20% transformaram aqui em perlita fina e bainita.
chegaram a 80 aqui. Vai iniciar a transformação aqui nessa temperatura, vai iniciar a transformação da austenita em martensita. Aqui nós teremos 50% de transformação. Se a gente chegou aqui com 80% de austenita e aqui nós teríamos 50% de transformação já, a gente tem que lembrar, é importante, que seria 50% a metade dos 80 que chegaram aqui. O que transformou aqui para cima não muda mais. Continua sendo perlita com bainita, por exemplo. O que já transformou permanece. Vem até a temperatura ambiente. Por quê? Porque é só a austenita que pode se transformar em várias microestruturas. Perlita grossa, ferrita, livre, cementita, bainita, martensita, né? Só a austenita que dá origem para essas microestruturas. Então, voltando aqui, vamos imaginar que 20% de austenita se transformaram em perlita fina aqui e bainita aqui. Continuando o resfriamento, quando chegou aqui, ainda restavam 80% de grãos de austenita. Esses 80% de grãos de austenita vai iniciar a transformação deles em martensita. Parando aqui, daria 40% de martensita, mais uns 20% aqui de perlita fina com bainita. Então, se tem 40% aqui, mais 20% aqui, dá 60%. Ainda faltam 40% de austenita para transformar até aqui para baixo. Então, quando chegar aqui, é 90%. 90% do quê? Dos 80 que chegaram aqui. Se você jogar 90% aqui, achar que é 90% aqui, quando você somar os 90 daqui com os 20 daqui, só aí já passa de 100, dá 110. Não tem sentido, né? Claro. Então, o que forma não modifica mais e vai diminuindo a quantidade de austenita. Então, chegaram aqui 80% de austenita. Até aqui eu teria 50% de transformação desses 80 que chegaram aqui. Aqui seria 90% desses 80 que chegaram aqui. 90% de 80 daria 72%. Com mais 20 que se formaram aqui, de perlita fina, bainita, seria 72 com mais 20 daria 92. Ainda vão restar 8% de austenita que podem ficar na forma de austenita retida ou residual até quando chega aqui a temperatura ambiente. Então a curva 2 representa uma têmpera. Aqui eu quis representar os dois opostos. Recozimento, que é o resfriamento mais lento. O que é recozimento? Desliga o forno e deixa a peça lá dentro do forno resfriando, mesmo com a porta fechada, por exemplo. Aqui você tira a peça do forno, mergulha e vai passar para o recipiente com água, para dar um choque térmico violento, gastando poucos segundos para chegar até a temperatura ambiente. Então 2 é uma têmpera, que eu até diria, né, que é uma têmpera drástica. E essa curva em verde aqui agora é uma intermediária entre as duas. Então é um resfriamento que não é tão severo quanto este, mas não é tão devagar quanto este. Então, por exemplo, essa curva poderia ser a curva representativa de uma normalização, que é resfriamento ao ar. Você tira a peça do forno e resfria ao ar. Lógico que o ar vai depender das condições ambientais. Se é um dia frio, se você está num país de inverno muito rigoroso, se está ventando muito, né? Então, às vezes você tira a peça do forno num dia não tão frio, nem está ventando, o resfriamento se dá bem devagar aqui. Se é um dia mais frio, com vento, vem por aqui. Se você, tem muita gente que faz, muita empresa faz. Tem um ventilador lá bastante grande, aí você tira a peça do forno e joga o fluxo de ar, né, numa ventilação forçada em cima da peça para poder fazer uma normalização ou por aqui, ou um pouquinho mais rápido até aqui, por aqui. Vamos ver as microestruturas que resultam, ou que resultaram. No recozimento vai dar ferrita livre que se transformou desde aqui, dessa primeira linha aqui que chama FI, até chegar aqui. Quando chega nesse ponto aqui, termina a transformação da austenita em ferrita e começa a transformação do restante da austenita em perlita.
Então aqui é a curva PI. Nem aparece a linha FF, ela nem existe. A FF, que seria final de transformação da austenita em ferrita, porque as duas iriam exatamente coincidir aqui. Onde começa a transformar a perlita, repetindo, onde começa a transformar a perlita, obrigatoriamente cessa, vai parar de transformar em ferrita, uma coisa que é automática, né? Então, aqui é o início da ferrita e aqui é o final da ferrita, mas também é o início da perlita. Então, na hora de identificar vocês, a gente que vai utilizar esses diagramas, a gente olha aqui, aço hipo então a primeira é FI, início de transformação da austenita em ferrita, ela vem, termina aqui. A segunda é a perlita, PI, vem até aqui embaixo. E a terceira, a mais inferior aqui, é a PF, vem e termina aqui. Esse autor aqui, esse Atlas americano, aquele que deu um tracejado aqui, mas normalmente as duas sim, terminam aqui onde começa o campo martensítico aqui embaixo. Tá? Essa têmpera aí, que é a curva vermelha, preste atenção que à medida que o resfriamento vai se processando, cortou aqui. Aqui é onde que é a curva da PI, início da transformação da austenita em perlita. Aí vai dar um tipo de perlita aqui, né? Uma perlita mais fina. Só que vai iniciar a transformação da austenita em perlita, mas não vai terminar. Porque essa vermelha não tangencia essa última aqui. Tangencia, nem corta ela, né? Que é essa última aqui, que é a PF. Então, só um pouquinho de austenita transforma em perlita e vai chegar aqui uma quantidade muito grande de austenita para se transformar em martensita ainda. E como sempre vai ter austenita retida, então nós colocamos aqui perlita fina, martensita e austenita retida. Ou seja, vai ter um pouquinho de perlita fina, grande quantidade de martensita e um pouco de austenita retida ou residual. E a curva 3 em verde é a curva da normalização. A normalização, se a gente vier aqui olhar, vai iniciar a transformação da austenita em ferrita. Aqui dentro desse campo aqui, nessa região aqui, vai transformar vai transformar a austenita em ferrita. Quando chega nessa segunda linha aqui, automaticamente para de transformar ou para de formar ferrita e vai começar a transformação do restante da austenita em perlita, até o final aqui. Então, a curva 3 vai ser normalização, né, que é resfriamento ao ar. Aqui seria a têmpera em água. Aqui uma normalização, resfriamento ao ar. Recozimento, você já sabe que é desligar o forno e deixar a peça lá dentro do forno, resfriando juntamente com ele. Então, na normalização, nós teríamos ferrita livre, que se formou aqui, mais a perlita fina, que se transformou aqui. Normalmente, a gente costuma chamar o seguinte: quando a perlita se forma em temperaturas mais altas aqui, né? Basta ver as temperaturas aqui, ó. A gente chama ela de perlita grossa. Quando a temperatura mais baixa aqui, né? Por aqui assim, a gente chama de perlita mais fina. Quando é abaixo aqui do joelho ou cotovelo da curva, passando por aqui, ó, é bainita. Se você pegar a curva de PI, ela tem o formato de um joelho, de um cotovelo. Então, se você pegar, por exemplo, o ponto mais próximo aqui ao eixo da temperatura, vamos imaginar que seja aqui, ó. Se a gente pegar esse ponto aqui e traçar uma reta, eu dividi pelo joelho, né, essas duas curvas, PI e PF, em duas partes, né? A de cima e abaixo. Abaixo do joelho ou do cotovelo, por aqui, ó, até aqui, a gente chama as microestruturas que se formam aqui. Quando o resfriamento passar por aqui, a gente chama de bainita, que é uma perlita extremamente fina. Às vezes é necessário um aumento ou uma ampliação de 60 mil vezes, 40 mil vezes, 50 mil vezes, só no microscópio eletrônico, para você identificar e enxergar aquelas lamelas, né, que parecem impressões digitais ou zebra. O que mais?
Nessas duas primeiras aulas, eu acho que eu marquei o tempo aqui, mais ou menos uns 45 minutos que eu falei, e esses conceitos que foram passados são mais do que suficientes para, né, a gente iniciar os estudos das curvas TTT. Eu vou postar exercícios para vocês, né, provavelmente para vocês fazerem na sexta-feira no horário da aula, acessar lá o SIGA e fazer, treinando justamente esse conceito de curvas TTT, como que a gente identifica as microestruturas, ou quais microestruturas que vão se formar em função das várias velocidades de resfriamento. Então é isso, galera. Bons estudos e até breve.